eu comprei um pedal que pode mudar completamente a forma como eu monto meu set. Talvez até substituir coisas grandes aqui no board. Esse é o Tonex One. E hoje eu quero mostrar para vocês os 8 timbres de amplificador que mais me surpreenderam nesse primeiro mês de pedal. Fala, meu povo, tamo junto e misturado com essa belezinha, o famoso, conhecido como Tonequinho, Tonex One. É coisa linda, gente. Eu venho aqui trazer esse vídeo para vocês para falar por que eu comprei, o que é, né, de fato o Tonex One, como você pode utilizar e como eu vou utilizar. Eu quero mostrar para vocês os 8 timbres principais que vão me seguir aí, talvez, durante um tempo. As minhas impressões sobre ele daqui, agora com um mês tendo ele aqui. E se vocês quiserem também, depois a gente pode conversar sobre vídeos futuros, tá? A ideia desse pedal, para quem não sabe, para quem me acompanha, eu já trouxe ele e era esse mesmo aqui que eu estou em mãos agora, em um vídeo feito pelo Leonardo. No caso, o vídeo não foi feito pelo Leonardo, mas os timbres feitos pelo Leonardo desse pedal. E eu mostrei para vocês a ideia do Tonex One, que é o famoso Tonequinho, naquele vídeo emprestado pelo inscrito. Vários meses depois eu lembro, né, que na época ele falou: mas você não quer ou não pensa em comprar um Tonequinho? Se você quiser, quem sabe aí a gente vende. Ele não estava vendendo, né, o pedal dele, mas algum tempo depois, agora no final, em dezembro mais ou menos ali, eu entrei em contato com o Leonardo, falei: Leonardo, ainda tá de pé a sua ideia aí de vender para mim esse pedal? E ele falou: Márcio, está assim completamente de pé. E eu achei bem interessante, porque o pedal dele já tem o pedal e tem, que eu mostrei no outro vídeo, um foot switch com 5 botões, que em cada botão eu consigo usar 2 timbres. Então a minha ideia foi: preciso montar pelo menos uns 8 timbres aí, e eu pensei em fazer uma escala dos amplificadores que eu mais gosto, em graus de, como é que eu posso dizer? De drive, né? Mas, Márcio, por que você comprou? Por que eu comprei o Tonex One? Já que eu tenho um bom equipamento, né? Vocês já que conhecem aí, os meus amplificadores, que é o principal motivo do Tonex One, eu uso eles na pedaleira, na HX Stomp XL que eu tenho. Então eu tenho amplificador e simulação de gabinete em 2 blocos, e os outros 6 blocos, que os blocos acionáveis e desacionáveis no modo manual, como eu uso, eu tenho coros, eu tenho vibratos, trêmulos, reverbs, delays, outros drives e vários outros efeitos, como eu quiser colocar no meu set para eu conseguir, né, fazer. Eu tenho também os drives, reverbs e delays por fora, né, em outros pedais. Mas a ideia seria substituir, a princípio, o amplificador e a simulação de amp e de gabinete da HX Stomp e desonerar um pouco ela, para eu conseguir deixar ela um pouco mais dinâmica, vamos dizer assim. E aí, o Tonex One está sendo estudado para fazer essa ideia, tá? Agora, a grande questão e o motivo desse vídeo será mesmo que esse pedal entra no nosso set, entra no seu set, no meu set. Será que ele é bom para isso? É um pedal tão pequeno, né? Um mini pedal. Será que ele realmente, de fato, vai ser melhor do que a HX Stomp para essa proposta, né? Para isso, a gente precisa saber o que de fato é o Tonex One. O Tonex One nada mais é do que um pedal que simula tanto amplificadores e gabinetes quanto pedais de drive. Mas ele simula de uma forma mais realista, porque a ideia dele são capturas dos sons reais. Mas, Márcio, isso o IR já faz. Sim, o IR faz uma varredura para capturar como a caixa, o falante da guitarra vai se comportar. O Tonex não. O Tonex ele vai fazer praticamente uma cópia de som Tone Capture para executar da melhor forma possível. Então a gente tem visto o mercado cada vez mais aprendendo a gostar de Tone Captures como esse aqui. Então eu vou deixar vocês com os 8 timbres e depois eu vou voltar. Eu separei 8 amplificadores que eu mais gostei nesse primeiro mês que eu tô aqui com o Tonex, né, usando mesmo de fato, e pra gente ver se ele vai caber no meu conceito, no seu conceito, e se realmente vale a pena. E depois eu vou vir com todas as minhas impressões desse primeiro mês aqui de Tonex e a gente vê se no tempo também alguma coisa muda. Beleza? Fica aí com os 8 timbres e a gente volta já já. Bom, vocês vão ver a imagem do pedal. Na verdade aqui eu não vou mexer, né? Porque como são muitos efeitos, eu vou praticamente ir passando, vocês vão ver só as cores mudando.
os efeitos realmente mudando, tá? Começando pelo Dream Clean, que é nada mais a simulação do Dream, né? Pedal da Universal Audio. A ideia aqui é ser um super clean mesmo, tá? Passando agora para o meu segundo banco, que é um Dumble. Um pouquinho mais rasgadinho já, né? Terceiro aqui, que seria como se fosse um terceiro estágio, é um Lone Star. E já começa a vir um pouquinho mais de som, né? Quarto é um dos que eu sou mais apaixonados, que é um Matchless. Eu gosto de dar uma... não só uma sujada, ele na verdade responde bem ao toque, né? Ó. Assim como, né? Ó. Quinto é um Vox, como falei.
Assim como, né, o Vox a gente já sabe que ele tem essa sujeirinha, a gente consegue. Dá uma limpadinha na mão, né? Os próximos aqui, eles já são um pouco mais pesados, né? Esse aqui seria um Bogner Shiva, né? Beleza, o próximo aqui seria um 5150. Um agudo. E o último seria um Soldano, mais brabo ainda. Bom, pessoal, impressões que eu tive desse uso que eu tô fazendo, tá? A primeira impressão é em relação ao tamanho. Ele é muito, muito mais potente do que esse tamanho que ele tem, né? Ele realmente é um pedal muito poderoso, com muita qualidade. Eu achei, inclusive, superior, não vou dizer extremamente superior do que a HX Stomp, mas em alguns casos, em alguns amplificadores, eu vi sim uma superioridade muito grande. Não tive nenhum amplificador, não teve, né? Nenhum amplificador aqui dele que eu senti que perdia para a HX Stomp de alguma forma. Todos ganharam, ou por pouco ou por muito, né, em alguma coisa. A questão também que eu achei interessante dele é a praticidade. Se eu tiver amplificadores nesse pequeno pedal e em algum dia eu quiser tocar com um set um pouco mais resumido, isso aqui vai me facilitar bastante. Eu vinha fazendo isso já com a Tank Mini, eu inclusive estou devendo para vocês, né, os meus sons da Tank Mini que vocês me pediram nos meus packs, mas eu acho que o Tonex com alguns pedaizinhos ali específicos, num setzinho ali pequenininho, vai ser um pouco melhor e mais prático também. Em relação à qualidade do que eu achei dele, eu achei não só que ele ganha da HX Stomp, mas que muita gente, eu via muito se falar, GP5 versus Tonex, né, e tal, e eu tenho os dois aqui. E, gente, pessoalmente, talvez num som gravado não soe tanto, mas pessoalmente a diferença é brutal. O Tonex e a GP5 não disputa com o Tonex, mas de forma, de jeito, maneira e qualidade, né? O Tonex, ele realmente disputa com categorias muito acima do que GP5 e etc. Ele vai lá para talvez a Nano Cortex ali, né? Pedaleiras realmente bem acima, chegando próximo aí da Quad Cortex, com sons inclusive bem similares. Alguns podem me hatear por conta disso, não tem problema, mas essa é minha opinião de quem já tocou com os dois. Claro que a Quad Cortex, assim, a gente não tem ela à torta e à direita em todo lugar, mas sim, já vi de amigos, já toquei, já vi como é que é e como funciona, e realmente em termos de som, não sei também se meus amigos fizeram sons não tão bons, que eu não mexi muito, mas eu achei o Tonex muito, muito, muito interessante. A edição via app
via aplicativo, eu achei muito legal, apesar de que às vezes ali dá um lag, às vezes você acha que mudou algo e aí quando você desliga e liga e você vê que não mudou de fato. Então você tem que ter um certo cuidado e fazendo seus backups direitinho, como eu já fiz aqui também. Mas a ideia é que sim, é um bom aplicativo, você mexe, ele é muito fácil, intuitivo, algumas coisas como salvamento do preset, transferência dele para o computador, esse tipo de coisa, eu achei que não é tão intuitivo quanto os outros que a gente vê, até mesmo dos chineses aí, da M-Wave, etc. Mas funciona bem, funciona legal, achei bem interessante. A curva de aprendizado em relação ao pedal eu achei rápida, apesar dele não ser um pedal tão fácil, por exemplo, intuitivo quanto os pedais da Zoom, os pedais chineses, ou os pedais da Line 6, ou Boss, enfim, mas ele também não é nenhum bicho de 7 cabeças, ele tem esse botão de Alt, você seleciona, enfim, muda as coisas, então achei a curva de aprendizado relativamente rápida. A organização dos presets, né, dos pedais, assim, eu achei, ele é um pouco limitado porque ele só tem um botão, então você tem dois modos que você pode usar. Quando você apertar o botão, você muda de banco A para banco B, ou você pega um outro banco que seria como se fosse um banco C, ou pode ser mesmo um preset do A ou preset do B e você jogar no C também. E aí você vai ter a opção de ligar e desligar sem ser nessa troca de AB. Então são dois modos. Ou você tem AB, ou você tem liga e desliga. E aí esse liga e desliga, você vai colocar o seu preset no banco C para você ligar ele, o banco C, ou desligar o banco C e ficar sem o pedal ligado. Então são basicamente essas duas formas de uso. Mas, né, eu já falei aqui para vocês, o meu, ele veio com essa opção aqui. Ai meu Deus, deixa eu mostrar. O meu veio com essa opção que seria os 5 foots aqui que o Leonardo tinha, que ele comprou. Esse aqui é da WR, não tem assim, sem querer fazer propaganda, mas a WR é uma empresa brasileira e tal, e enfim, o meu aqui está funcionando muito bem. Eu não conheço a empresa a fundo, mas fica aí a dica para vocês se quiserem procurar a WR, empresa brasileira aí, eu acho que é lá do Nordeste, que faz esse pedal aí, com 5 botões você aciona e desaciona. Eu sei que tem outras empresas, mas eu ainda não conheço a fundo, estou ainda entrando no mundo do Tonex, tá? E agora, o contra que eu vi nesse pedal por ser um Tone Capture, né, uma captura de um amplificador real, o ruído do amplificador real vem também. Só porque o ruído do amplificador real, quando ele está físico, né, na sua frente, ele não é um ruído tão grande a ponto do seu som ser prejudicado. Aqui, em algumas ocasiões, a gente tem os ruídos um pouco maiores, que chega a prejudicar porque você está amplificando ele, mandando ele para uma mesa de som e, enfim, aumentando o volume, etc. Então esse ruído chega. Mas, em contrapartida, ele tem um noise reduction lá, né? Um efeito de noise reduction, que você consegue tirar aquele ruído mais baixo ali que aparece, e que foi o caso dos meus bancos aqui que eu fiz, tá? Fora isso, se vocês quiserem que eu monte um pack, tá, desse pedal, deixa aí nos comentários. Esse é o Tonex One. Se você quer ver aí um banco, né, com todos esses efeitos que eu fiz, ou enfim, depois que eu realmente lapidar ele também, melhor eu salvar esses efeitos e disponibilizar, deixa aqui embaixo e a gente vê uma forma legal de disponibilizar e um bom preço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, misturado, valeu, falou, se inscreve aí e comenta. Falou, valeu!